vamos falar um pouquinho sobre o livro de Josué, a partir do livro de Valtair Afonso Miranda, que é Fundamentos da Teologia Bíblica, e a gente vai, da Mundo Cristão, vai verificar aqui na Teologia dos Profetas, o livro de Josué. No nosso contexto de Bíblia protestante, Josué está nos livros históricos. Na Bíblia hebraica, ele está entre os profetas e os profetas anteriores ou primeiros profetas, certo? E aí vamos então observar aqui, quanto à questão dos primeiros profetas, a gente observa que os primeiros profetas são o segundo conjunto canônico da Bíblia hebraica, porque o primeiro conjunto é a Torá, certo? Os 5 livros, o Pentateuco. Então, esse segundo conjunto é denominado de primeiros profetas ou profetas anteriores. É uma grande porção que abrange as obras de Josué ao livro dos reis. Devemos assim lê-las como narrativas, mas também como profecia. Nós aqui vemos como livros históricos, então nós tratamos como narrativas, certo? E esse conjunto literário era entendido como profecia tanto quanto a palavra proclamada pelos profetas clássicos de Israel. Nesse caso, podemos chamar esses livros de narrativa profética, ou seja, constituem histórias narradas com fins proféticos. Então é aquele caso, eles estão contando a história, mas entendendo que eles estão sendo porta-voz de Deus ao contar aquela história, porque profetizar é ser porta-voz, certo? E como narrativa profética, a melhor forma de apresentar a teologia dos primeiros profetas é acompanhar suas histórias. Esse tipo de literatura apresenta a sua mensagem no processo de narração. Assim é recontado os eventos que apresentamos suas mensagens. É bom lembrar primeiro, o que seria narrativa? Narrativa é o estilo literário que mais aparece em toda a Bíblia hebraica. Grande parte das escrituras foi escrita dessa forma. Uma narrativa é uma história contada com um objetivo didático. A preocupação principal é ensinar por meio da reflexão, por meio do evento, certo? Sobre esse evento. Ensinar por meio de história sempre foi um excelente recurso pedagógico. A narrativa bíblica relata um evento com o intuito de transmitir uma mensagem por meio dos personagens, dos seus problemas e das circunstâncias ao redor. Isso as torna seletivas e ilustrativas. O objetivo não é compor biografias sobre as figuras do passado, mas aprender com elas, certo? Então, o que se encontra narrado é tudo que o autor considerou importante comunicar e preservar. Então, você não está tendo apenas, estamos contando uma história por contar. Não, a gente quer ensinar algo através dessa história, certo? Então, as obras de Josué, Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis estão no formato de obras autônomas, mas todas possuem uma perspectiva profética. Mais do que relatar ou descortinar os eventos, seus autores desejam interpretá-los e aplicá-los a uma audiência que precisava ouvir sobre os erros e acertos do passado. Devemos olhar para a perspectiva dessas obras. Lidas em conjunto, elas parecem indicar que desejavam promover uma mensagem que se manifesta de ponta a ponta em todas as suas narrativas. Ou seja, quando o povo é fiel, vive em paz, mas se escolhe o caminho da desobediência, é oprimido pelos inimigos. Então essa é a teologia que a gente encontra no livro de Josué e nessas obras dos primeiros profetas, certo? Ou dos profetas anteriores. Isso parece indicar que seus autores, independentemente de quem foram, viram o final do processo histórico no qual a Babilônia passou a controlar o destino do povo de Deus, certo? A nação fora desmontada pelos babilônios. Por que isso aconteceu? Aí vem a teologia. A resposta estava na quebra da aliança por parte do povo.
Então, o mesmo Deus que puniu aquelas nações através de Israel, puniu Israel através de outras nações. Essa é a teologia, né, que está por trás dessas histórias, certo? Então isso parece, deixa eu ver aqui, a tarefa dessas narrativas, então, é narrar a história do povo desde os tempos da chegada à Terra Santa, ou seja, o livro de Josué, quando todos os temiam, passar pelos momentos difíceis dos juízes, passar pelos inevitáveis dias dos reis, até terminar nos dias em aberto do seu próprio tempo, quando eles estão registrando toda essa caminhada, né? A saga desse povo. Então, a última narrativa desse conjunto registra, apesar de Jerusalém estar sob controle estrangeiro e o templo não existir mais, a forma aparentemente misericórdia como os babilônios estavam tratando Joaquim, descendente real, exilado na Babilônia. Se você já leu, né, o final, né, do livro dos reis, vai ver isso aqui. A sorte do povo de Deus estaria mudando, né, é o que fica em aberto no final desse bloco narrativo. Era possivelmente assim que os autores desses textos viam os seus próprios dias como uma história que ainda precisava ser escrita, na qual o final dependeria muito da disposição do povo. Assim a gente termina, mas a gente pode ter um final feliz, depende de vocês, depende de nós, certo? E para eles a nação agora tinha a possibilidade de aprender com o passado e reconstruir o futuro, que ainda estava em torno da linhagem davídica, ou seja, Deus não os desampararia mais. Pelo menos essa é a situação. É claro que aqui, de acordo com Valtair Miranda, nem todos os comentaristas bíblicos concordam com uma data tão posterior para a redação de Josué, para a redação de Juízes, 1 Samuel e 2 Samuel. Muitos datam esses livros bem antes do cativeiro babilônico. Sobre o livro de Josué, afirma-se que tenha sido escrito com base no material registrado pelo próprio Josué como testemunha ocular, mas a redação final é posterior, pois inclui a morte desse homem de Deus. Então a gente vai ver que vai ter gente que vai defender que esse livro foi escrito em parte por Josué, mas a redação final pode ter sido no período dos reis. Lembra, a gente viu o Cláudio Francisco falando, mas outros entendem que foi no período babilônico que isso aconteceu. E continuando, a questão é saber quão posterior é essa redação, que é posterior a Josué. Isso é fácil de deduzir, porque o livro fala da morte de Josué, né? Então, a não ser que Josué, como no caso de Moisés, escrevesse, né? Eis que te digo de mim mesmo, né? Entende? Olha só, gente, eu estou escrevendo aqui como eu morri, mas eu ainda não morri, mas eu estou escrevendo porque é assim que vai acontecer. Aí beleza. Agora, sem essa explicação prévia, parece que alguém acompanhou e registrou, né? Assim, a gente também não pode, assim, em nome da fé, fazer um atestado de falta até de raciocínio, né? Pelo amor de Deus. Então, a gente, por exemplo, vai reparar, né, que sobre os juízes, alguns acreditam ter sido escrito ainda nos dias de Saul ou Davi, antes de este conquistar Jerusalém por volta do ano 1000 antes de Cristo. Os livros de Samuel são datados tradicionalmente por volta de 930 a 900 antes de Cristo. E essas divergências demonstram a dificuldade de precisão cronológica quanto à datação desses livros. Percebem que quando a gente fala de fé, a gente fala com toda abertura tranquila, mas agora tranquilamente. Mas quando a gente fala de ciência, de pesquisa, a gente precisa de dados objetivos. E aí nessa hora fica difícil ter certeza. Percebe a diferença de quando você está na confissão e de quando você está na academia? Quando você está na confissão, você está falando do que você crê. Quando você está na academia, você precisa dos dados objetivos. Sem os dados objetivos, você não pode fazer afirmação. Pastor, isso ainda se não se descobrir na arqueologia algum dado. Isso, é aí que está a questão. Entende? Por isso que assim, tanto alguém falar assim, não foi ou foi, na igreja está bonito. Agora, na academia, peraí, por enquanto entende?
As únicas pessoas que falam de ciência de modo dogmático são os políticos hoje aí, entende? Ciência não é dogma não, ciência é uma coisa derrubando outra, é uma afirmação derrubando outra, exatamente, ciência é isso, ciência de pensamento único, só no Brasil, gente, só nesse período agora de política aí. Vamos